gosta de gente abelhuda, que se mete na vida dos outros. Por quê? Porque geralmente uma pessoa que faz isso não está cuidando da sua própria vida, tem tempo para ficar criando problemas para os outros. É por isso que a Bíblia nos diz lá em Romanos 14 que cada um dará conta de si mesmo a Deus. É muito importante entender que temos uma vida só, com uma responsabilidade perante Deus e o próximo. Por isso, não gaste o seu tempo cuidando indevidamente da vida dos outros e preste atenção à sua própria responsabilidade que você tem diante de Deus, diante do próximo, como diz a palavra. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos à celebração da IBNU. Eu sou Israel e eu gostaria de convidar a todos a participarem desse momento especial onde nós nos encontramos para louvar e glorificar o nosso Senhor e Deus. Todo mundo sabe que a melhor forma de começar a semana é conectando com o nosso Senhor, Deus e Criador. Tenham todos um ótimo domingo. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar
descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. No dia 19 do mês de setembro, nós teremos uma programação muito especial com os adolescentes. O que nós queremos fazer? Queremos aproveitar o tempo que está aí se aproximando do vestibular e falar com os adolescentes sobre profissões, carreira, mercado de trabalho, falar um pouquinho sobre o futuro deles. E por isso contamos com você, que é pai de adolescente, a incentivar o seu filho a participar nesse dia. Também contamos com você que é profissional para participar desse dia conosco, falando com os adolescentes sobre a sua profissão e principalmente sobre como a sua profissão pode servir para a comunidade, para a sociedade, incentivando o adolescente não só a ficar pensando na questão de lucros e ganhos, mas principalmente sobre como ele pode servir ao próximo através da sua profissão. Então, espero você lá porque nós precisamos de todas as profissões possíveis para poder conversar com os adolescentes. Tantos preconceitos, tantos medos, frutos de momentos de dor, que ao pé atrás usa seu veto, quando é necessário se expor. Superficial, risos polidos, relacionamentos de amor, que ninguém estranha se falidos, que ninguém mais sabe o que é amor. Vamos fazer o amor, vamos dar uma flor, tentativas de buscar sentido. Vamos unir as mãos ao fingir-nos de irmãos, coreografia de aflitos, liberdade no que é perfeito, externar aquilo que se é. Em Jesus o amor brota no peito de quem o segue crendo pela fé. E se faz visível qualquer jeito, em prosa, em gesto, em dó, mi, fá, sol, lá, si, ré. Tantos preconceitos, tantos medos, frutos de momentos de dor, que ao pé atrás usa seu veto, quando é necessário se expor. Superficial, risos polidos, relacionamentos de alô, que ninguém estranha se falidos, que ninguém mais sabe o que é amor.
dia de aflitos. Liberdade no que é perfeito. Externar aquilo que se é. Em Jesus o amor brota no peito de quem o segue crendo pela fé. E se faz visível qualquer jeito, em prosa, em gesto, em dó, mi, fá, sol, lá, si, ré. A paz, Senhor, irmãos, nesse momento de oração, vamos colocar diante de Deus todas as nossas súplicas e todos os nossos anseios. Oremos ao Senhor. Meu Pai bondoso, misericordioso, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão especial que é poder estar entrando na tua presença, Senhor. Meu Pai, só o Senhor conhece cada coração. Eu peço que o Senhor alcance cada família, Senhor. Que o Senhor restitui a esperança em cada lar, Senhor. Que o Senhor restitui o primeiro amor, Senhor Jesus, em cada vida, Senhor. Peço, meu Pai, que o Senhor abra a porta do emprego para os nossos irmãos, Senhor. Peço que o Senhor alcance os nossos irmãos que estão internados, Senhor. Alcance os nossos irmãos que estão com algum tipo de enfermidade, meu Pai. Restaure a saúde dos nossos irmãos, Senhor. Peço que o Senhor alcance a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, Senhor. Traga alegria em cada coraçãozinho, Senhor, aflito, meu Deus. Meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor Luiz Saião. Que o Senhor dê sabedoria para o nosso pastor Luiz Saião, para que ele nos conduza conforme que tem que estar dentro do teu coração, Senhor. Para a gente ser o servo que tu queres, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a família do nosso pastor Luiz Saião, meu Pai. Eu quero te pedir de todo o meu coração, Senhor, abençoe as missões da IBNU, meu Pai. Peço que o Senhor alcance os irmãos do Afeganistão, que nós consigamos ser instrumento da Tua graça. Abençoe essas vidas, Senhor, e traga esperança para essas famílias. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada ministério da IBNU, Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada líder, abençoe cada pastor da IBNU, Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada lar, Senhor. E que quando nós estivermos num momento de aflição, meu Deus, traga alegria no nosso coração, Senhor. Quando ouvirmos a Tua palavra, Senhor Jesus, que nós consigamos vivê-la no nosso dia a dia. Nessa semana que está por vir, Senhor, traga esperança, traga fé e traga sabedoria nas nossas vidas, Senhor. E que nós consigamos, meu Pai, ser o servo que Tu queres. Quando alguém precisar de ajuda, que nós consigamos abrir nossas mãos e abençoar essas vidas, Senhor. Que nós consigamos ser sal na terra e luz no mundo, Senhor. Para que nós consigamos ser o servo que Tu queres. E que o Senhor nos conduza, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe, meu Pai. E eu te glorifico por essa oportunidade tão especial que é poder estar entrando na Tua presença, Senhor. E eu te glorifico por Deus tão bondoso que és. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Portanto, hoje com muita alegria, né? Nós temos aí Samuel, que é o nosso ministro na área da oração, juntamente com a Larissa, aqui com a família toda, e nesse momento de apresentar a Eva. Então nós vamos ficar de pé, vamos orar agora. O Jonas vai aí receber a Eva para ficar com ele, né? E ele vai, eu vou fazer a oração, nós vamos apresentá-la diante do Senhor
invocando as bênçãos de Deus. Oremos agora, apresentando a ela ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é aquele bondoso, poderoso, Deus, que nos dá o privilégio de ver, ó Deus, a partir de um casal, o nascimento de um ser humano que dura por toda a eternidade. E agradecemos agora, Senhor, a Eva, pedimos a tua bênção sobre ela, apresentamos ela diante de ti, suplicamos, ó Deus, a tua bênção no seu físico, ó Deus, a sua bênção espiritual, a sua bênção na sua vida, a tua proteção, ó Deus, especial sobre ela, sobre o seu coração, a sua vida emocional, e pedimos também que o Senhor dê toda a sabedoria, direção da tua parte, da tua condução, tanto para o Samuel como a Larissa, e oramos pela família e te louvamos, porque hoje ele também comemora mais um ano de vida e colocamos a vida dele diante de ti com gratidão, invocando a tua bênção, especialmente agora com a sua filhinha diante de ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, uma salva de palmas. E agora, Você que é jovem tem um compromisso com a gente no dia 25 de setembro para participar da nossa live sobre carreira e mercado no mundo atualizado, onde teremos 4 grandes entrevistados falando sobre esse assunto, falando sobre o mercado de trabalho agora, durante o tempo da pandemia e também pensando já no pós-pandemia e de como o nosso trabalho pode nos auxiliar a perceber como auxiliar o próximo, como servir ao próximo dentro dessa realidade. Então eu espero você para participar bastante ativamente, mandando perguntas pelo chat, interagindo com a gente, porque vai ser um tempo muito especial. Então até dia 25 de setembro, hein? Nós queremos usar esse momento para agradecer a Deus por toda a ajuda que nós conseguimos fazer nesses tempos difíceis que nós estamos passando. Nós tivemos a oportunidade de ajudar o Afeganistão, aquelas pessoas que estão ali passando por uns momentos tão complicados. Também ajudamos o projeto UNA, o Tesouro Azul, o Dignitar e tantos outros projetos. Queremos também agradecer a Deus por outras pessoas que são ajudadas. Quero agradecer a Deus pela minha vida, por todos os momentos que eu tenho passado e Deus está presente comigo, Senhor. Pelas mulheres da IBNU que têm caminhado junto comigo. Eu te louvo, Senhor, por todas essas coisas. Deus tem nos abençoado de maneira especial, de modo que a IBNU tem sido de fato canal de bênção no reino de Deus, através de doações, contribuições, dízimos e ofertas que tem servido para matar fome de pessoas, tem servido para ajudar a proclamação do reino, o ensino saudável da palavra de Deus e fazer muito por diversos trabalhos missionários em vários lugares do mundo. Nós estamos apoiando vários trabalhos e ministérios no Brasil, em diversos lugares, também em outros lugares do mundo. Quero agradecer de coração a disposição de tanta gente que mandou aí valores para abençoar aqueles que estão sofrendo e fugindo do Afeganistão. Uma boa parte desses recursos já chegaram lá. Nós temos notícias boas, mas também notícias difíceis de gente que está sofrendo demais. E a gente está aberto para receber mais recursos, porque nós queremos inclusive ajudar pessoas a se restabelecerem aqui no Brasil. E portanto esse momento de ofertas e dízimos não é um momento de pedir dinheiro. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Esse é um momento em que a gente tem oportunidade. Se a gente tem gratidão e desejo no coração de ser canal de bênção, isso deve ser apresentado como uma dedicação, como algo que te oferece a Deus, no sentido disso servir de bênção para
o progresso do Evangelho, a proclamação do Reino de Deus. E eu convido você agora, então, a participar dessa contribuição conforme a decisão genuína do seu coração, e nós vamos agradecer a Deus por essa entrega da qual eu e tantas pessoas da IBNU participam com alegria. Deus bondoso, Pai querido, obrigado pela vida, pela saúde, pelo bem-estar que o Senhor nos dá, pela graça, por aquilo que o Senhor nos concede. Eu peço nessa hora que o Senhor abençoe a vida daqueles que generosamente têm contribuído pelo Teu reino. Muito obrigado pelos recursos que o Senhor nos tem trazido para que a nossa comunidade seja canal de bênção. Tem misericórdia daqueles que sofrem nessa hora, das pessoas que precisam ser alcançados pelo Evangelho, e abençoa esses nossos recursos, esses pães e peixes que se multiplicam para ser canal de bênção no reino. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e entregamos tudo isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Com muita alegria, nós queremos receber a todos, ainda que de modo à distância, irmanados em celebração, adorando a Deus, agradando-se do Senhor e da sua bênção na nossa vida. Você é nosso convidado agora a compartilhar conosco aí esta palavra de Deus que vai ao seu coração. E hoje a nossa reflexão bíblica vai falar sobre um tema que é muito importante para entender o que acontece nas Escrituras. O nosso tema será: de grão em grão se destrói a nação.
É interessante olhar 1 Reis, capítulo 11, eu vou ler do verso 7 até o verso 13, o texto bíblico que nos apresenta o seguinte. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse, já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver, eu o tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino inteiro, eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. É muito significativo aprender com as Escrituras, digamos assim, os segredos de uma vida sintonizada com a diretriz da parte de Deus. Nós temos esse relato da vida de Salomão, e vale a pena lembrar aqui quem foi Salomão. Salomão foi, digamos assim, o maior rei de Israel em termos de riqueza, de prosperidade. O auge da história de Israel na Bíblia acontece no reinado de Salomão. Salomão foi rei entre os anos 970 e 930 a.C. Na época de Salomão, ele vai ter um momento muito facilitador do mundo antigo, porque, vamos assim dizer, né, havia uma espécie de paz internacional que favoreceu muito, né, a caminhada histórica do reino. Nós não tínhamos ameaça dos egípcios, nem dos hititas, nem dos reinos que vinham da Mesopotâmia, como os babilônios, os assírios. Antes de Salomão, o rei Davi tinha vencido os inimigos de Israel, tinha conseguido conter os filisteus que viviam ao sul do país. E então Salomão vai herdar um reino assim muito estável. Nós vamos ter, na época de Salomão, a maior extensão do reino de Israel. Nós vamos ter o maior acúmulo de riquezas. Salomão, diz a Bíblia, vale a pena depois você estudar os capítulos 9 e 10 do primeiro livro de Reis para você ver quanta coisa impressionante acontece em termos de crescimento econômico, em termos de extensão territorial, em termos até mesmo de exportação e importação, e ele até mesmo faz uma aliança com os fenícios ao norte, que vão ajudar aí a construir, inclusive, o famoso Templo de Jerusalém, que foi inaugurado aí no 4º ano do reinado de Salomão. Então você pode imaginar, né, essa situação tão abençoadora. E mais, você sabe muito bem, o relato da própria Bíblia começa logo ali no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, né, quando Salomão pede a Deus sabedoria, e ele é o rei mais sábio, né? É o indivíduo mais sábio que já existiu, segundo o próprio relato bíblico. Então o que você pode imaginar? Olha, o nome Salomão significa paz, né? Então é uma época de paz, de prosperidade, de riqueza, de bem-estar, de sabedoria. Nada poderia ser melhor. E aí a gente começa, né, a entender a direção da Bíblia para a nossa vida quando se estuda e se entende o que aconteceu com Salomão. É muito importante descobrir
que o momento mais desafiador da nossa vida é exatamente quando a gente está muito bem. E é isso que a gente vai descobrir na vida de Salomão e que representa um desafio para a gente. Muitas vezes a gente não entende, né, por que Deus nos permite passar por enfermidades, desafios, problemas pessoais, familiares, econômicos. A gente parece que Deus assim não está se importando muito com a gente. A gente nem percebe que essas coisas têm um papel na nossa vida e que o desafio maior que torna a situação, digamos assim, um pouco mais desafiadora, é exatamente quando tudo parece estar muito bem. E é isso que a gente vai ver na vida de Salomão. Porque nessa situação de tranquilidade, Salomão, o que acontece? A gente começa a ver aos poucos como ele vai perdendo a noção. Quer ver que coisa interessante? A lei já dizia que o rei não podia se tornar um rei à semelhança dos monarcas absolutistas opressores do mundo antigo. E como é que isso acontecia? Quando o rei olhava muito para si mesmo e começava simplesmente a multiplicar para o seu próprio conforto pessoal tudo aquilo que era, vamos dizer, o seu próprio desejo. Então a lei de Deuteronômio 17 dizia que não era para o rei fazer como, né, os reis antigos, de multiplicar um harém. Para que ele precisa ter tantas mulheres à sua disposição? Para que ele precisava ter uma quantidade enorme de servos que ficassem à sua disposição? Quem que ia pagar essa conta? Né? Para que o rei precisa desse custo elevado? Né? Ele não deveria nem multiplicar para si cavalos. Mas Salomão não deu atenção a isso e a gente percebe que ele não só multiplica a sua riqueza, multiplica os servos, faz um harém de 1000 mulheres e aí começa a sua derrota, a sua fragilização. A gente vai ver que, inclusive, não está tão claro para muita gente, mas a razão por que Salomão tem tantas mulheres é exatamente por causa das suas parcerias internacionais. Ele vai se casar, por exemplo, com a filha do faraó, ele vai ter mulheres moabitas, amonitas, e ele diz o texto, no próprio capítulo 11, verso 6, que em função disso, ele vai assim perdendo a sua postura de compromisso com Deus. Inclusive, é tão interessante observar que o texto diz, no versículo 4 de 1 Reis, que as mulheres que adoravam outros deuses acabaram induzindo Salomão a voltar o próprio coração dele para esses deuses. Diz o texto que ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios. Sidom é uma cidade na antiga Fenícia. Moloque, o deus repugnante dos amonitas. Dessa forma, diz o texto no verso 6, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Então a gente observa que a prosperidade e o bem-estar, quando a glória não é dada a Deus, ela se torna um problema, um desafio para a nossa vida. E depois a gente descobre que a glória, né, que pertence a Deus, a centralidade de Deus na vida vai perdendo espaço e, portanto, multiplicam-se os ídolos na nossa vida. Você sabe que os antigos tinham esses deuses, mas eles representavam interesses, paixões particulares e outras coisas mais. É interessante que Salomão, em nome da manutenção da sua prosperidade, em nome das suas alianças internacionais, em nome do seu conforto e bem-estar, como monarca talvez dos mais poderosos do mundo antigo naquela época, ele simplesmente não se importa mais com a sua fidelidade em relação a Deus. E a pergunta que a gente faz para nós mesmos hoje é essa, né? Será que as bênçãos que Deus deu na nossa vida nos tornaram mais egocêntricos? Será que a gente abre espaço para a multiplicação de ídolos que de fato tomam lugar no nosso coração e sorrateiramente vão comprometendo a nossa relação com Deus? É isso que acontece na realidade da vida de Salomão. Mas o que chama a atenção, que
que poderia ser percebido como um sinal concreto de que essas coisas não estão bem. Nós vamos descobrir como a nação de Israel começa a entrar em convulsão e a gente vai descobrindo como de grão em grão essa insensatez acaba destruindo a nação. Por quê? Preste atenção, que coisa interessante. Em 1 Reis capítulo 6 nos fala que Salomão fez o tão importante e belo templo do Senhor. Mas você quer saber? Esse templo, se você traduzir direitinho, como você vê na NVI, as medidas, né, para o nosso sistema, o templo tinha 27 metros por 9 metros. É um templo, na verdade, pequeno, com 13 metros e meio de altura, mas o templo tinha 243 metros quadrados, né, menos de 250. Aí Salomão mandou fazer, capítulo 7 vai nos revelar, um palácio para si mesmo. Esse palácio, preste atenção, tinha 45 metros por 22,5, com uma área de mais de 1.000 metros quadrados. Então observe bem que o templo dedicado a Deus, que Salomão fez, era 4 vezes, até menos, 4 vezes menor do que o palácio que ele fez para si mesmo. Então é curioso que o homem mais abençoado, o homem mais sábio, aquele que está nesse momento especial assim na história de Israel, é exatamente aquele que vai agir com a maior insensatez por não prestar atenção e de grão em grão a gente pode destruir a nação. E aí você começa a perceber qual é o caminho de afastamento e de perda da nossa ligação com Deus. O que a gente percebe? A gente fica pensando, né, que a igreja no mundo, vamos dizer, perseguido, oprimido, vai mal, e que nós estamos numa situação de vantagem porque nós temos uma série de elementos favoráveis, mas a pergunta é, será que estamos mesmo? Será que o nosso mundo do Brasil, o chamado mundo livre, é o mundo em que o povo de Deus está numa situação muito favorável? É impressionante, mas a gente vai perceber que, assim como Salomão, depois de um tempo, vai gastar recursos, vai ter servos. Aliás, durante o seu reinado, a gente vai ter um exército de trabalhadores, né, que os estudiosos chamam de corveia, gente que está praticamente num sistema de escravidão. Muitos, inclusive, são estrangeiros e que vivem para garantir o luxo real, e em Israel, nesse momento, então, você vai ver um crescimento de gente pobre, necessitada, numa situação tão difícil, com impostos pesados, onde um caminho na direção da injustiça se manifesta, e aí nós temos o início de uma derrocada que vai explodir mais tarde. E a pergunta que a gente deve fazer, né, é como é que nós, que nos afirmamos como seguidores de Jesus, como é que nós vivemos? Qual é o tamanho do nosso palácio? Qual é o tamanho daquilo que realmente nos ocupa? Eu fico vendo, né, boa parte desse nosso cristianismo do mundo ocidental, onde as pessoas estão sempre priorizando os seus interesses particulares, a sua diversão, o seu bem-estar, o seu aumento de bens e outras coisas. Mas será que esse jeito de viver não é uma coisa mais ou menos salomônica? Aliás, como é que a gente trata as pessoas que estão, às vezes, à nossa disposição? Qual é o nosso senso de justiça, de humanidade, de fraternidade, vamos assim dizer, de cristianismo mesmo? É para a gente pensar e refletir sobre esse assunto. Olhando um pouquinho mais para frente, o texto vai ter muito a nos dizer. Interessante que no verso 26 do próprio capítulo 11, a Bíblia diz que também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo,
que era um muro, né, de arrimo, de proteção da cidade, e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam trabalho forçado pertencentes às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, saiba que eu vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos, às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Nós vamos observar o que acontece nesse cenário. Veja que, por causa disso, e aí é que a gente tem que prestar atenção, tudo começa quando nós nos tranquilizamos nas bênçãos e nos benefícios que Deus nos dá. Nós perdemos, né, aquela coisa especial de você vê o começo da vida de Salomão, a sua humildade, o seu pedido de sabedoria, a sua relação adequada com Deus. Isso vai embora. Você percebe isso na vida de certas pessoas, né? Eu acho tão bonito, eu tenho visto na minha vida pessoas que encontram o Evangelho, encontram o amor de Deus, e elas celebram, elas têm um brilho nos olhos, uma satisfação, e elas estão dispostas a servir, elas têm palavras sempre favoráveis, positivas, e de repente alguma coisa estranha acontece e você vê que a pessoa mudou o tom, né? Sumiu o brilho nos olhos, acabou aquele coração e aquela vida dedicada, e alguma coisa estranha entrou aí. E é isso que a gente observa. Salomão perde a centralidade de Deus na sua vida, trabalhando mal a bênção que Deus lhe deu. Depois nós vemos que ele é orientado para o seu próprio bem-estar, e então ele entra naquele caminho de fazer coisas grandiosas, à semelhança dos reis dos ambientes pagãos, e finalmente, por causa desses interesses, ele começa a se comprometer. E aí então, para não ter problema com as mulheres estrangeiras, com as suas práticas pagãs, com os reis de onde elas vêm, para manter a sua política internacional, ele se compromete, e a coisa chega num ponto que ele, meio que sem ver até onde isso vai chegar, ele passa a escravizar essas pessoas, e nesse momento surge um homem que foi alguém parceiro, que teve junto, que servia Salomão, que era exatamente esse Jeroboão, chamado filho de Nebate, que era de Efraim, né, a tribo principal importante do reino, da área norte, que vai se tornar reino do norte. E o que acontece? Salomão tem esse homem como um trabalhador de confiança, como um servo capaz, como alguém que tinha feito tantas coisas por ele, e a coisa chega ao ponto que Salomão se revolta com Jeroboão, passa a tratar mal e tenta matá-lo. De tal maneira que Jeroboão vai fugir para o Egito como uma espécie de refugiado político na época de Salomão. Meus queridos, vamos prestar atenção. Olha que coisa interessante. Eu tenho ficado assustado na minha vida quando a gente estuda a história humana, né? A gente fica assustado primeiro pela quantidade de conflitos, de destruição, de morte, e como, imagina, só no século XX nós tivemos com todos as duas principais guerras da história humana, né, com milhões e milhões de pessoas, aí as duas juntas chegando a um contingente talvez aí perto dos 100 milhões de mortos, além de revoluções e revoltas menores, aquilo que aconteceu nos países totalitários. Quer dizer, olha
a quantidade de pessoas mortas, assassinadas, em grande parte por conflitos inúteis e desnecessários. E a pergunta é como é que isso acontece? Exatamente quando alguém tenta tomar um lugar que pertence só a Deus, alguém tenta, é impressionante esse negócio dos grandes impérios, né, que se sentem poderosos e quase divinos e aí querem dominar tudo e a todos, né, a coisa louca dos ditadores sanguinários, né, que aparece na história. Como isso é impressionante, mas veja bem que esse processo, né, que tantas vezes na história tem o apoio direto das entidades, dos grupos religiosos, né? É tão assustador a gente ver como isso custou a vida de milhares e de milhões de pessoas e tudo aconteceu de grão em grão. Inclusive as guerras religiosas, né? Você vê, especialmente na história da Europa, na história dos conflitos, né, entre os grupos do contexto islâmico com a cristandade europeia, as guerras que acontecem também em outros ambientes religiosos, a história da escravidão, quer dizer, é muita loucura e maldade feita pelo ser humano. E é impressionante que praticamente sempre a história da exploração do ser humano em relação ao seu próximo começa com quem está bem, próspero e de maneira aos poucos vai sendo tomado por um caminho completamente problemático. E é isso que a gente observa que de maneira surpreendente aquele indivíduo que fora gente de confiança, homem que trabalhou com Salomão, que fez tudo o que fez, agora vai fugir para não ser morto. E aí a gente percebe aquilo que precisa ser descoberto. Apesar de tudo que acontece no cenário da rebelião humana, nós vamos ver que Deus continua sendo o Senhor da história. Salomão talvez tivesse descansado tranquilamente dizendo, olha, eu sou o rei que construiu o templo do Senhor. Afinal de contas, eu sou filho do grande rei Davi. Eu estou na cidade, né, de Jerusalém. Olha que coisa doida, olha que coisa impressionante. Ele talvez tivesse descansado nessa situação como quem diz, olha, eu estou tranquilo, eu conheço tanta gente que pensa assim, eu sou de tradição religiosa tal há muito tempo, minha família já tem até o gene cristão ali, né? O nosso cromossomo está em forma de JC, né? Nós somos de Jesus, aleluia, né? E Salomão estava tranquilo com isso. No entanto, ele se deixa levar e de grão em grão a gente vê a destruição da grande nação. A coisa é tão impressionante a gente observar que o texto que nós lemos, a gente vai ver que no monte que fica a leste de Jerusalém, sabe que monte é esse? É o Monte das Oliveiras. Um dos montes mais emblemáticos da história bíblica. Se tem dois montes em Jerusalém que sempre chamaram a atenção, é o chamado Monte do Templo, né? É o monte ali, que é chamado Monte Moriá, conforme nós vemos ali no próprio relato bíblico, né? E o monte de onde você vê principalmente o Monte Moriá, que é o Monte das Oliveiras, monte que vai ter um papel importante na própria história do próprio Jesus e um monte escatologicamente definido como uma das referências principais. E lá, Salomão, ele vai fazer um altar para Camus. Quem é Camus? É o deus de Moabe que exige sacrifício humano. Para Moloque, que também exige sacrifício humano. E para os outros deuses também. Você percebe? Aí nós temos uma coisa interessante. Quando a gente se desliga de Deus, a gente perde o ser humano. Toda vez que alguém cortar a sua relação de dependência e de submissão a Deus, nós vamos ver o ser humano como um instrumento para o nosso próprio benefício. As pessoas serão sempre um meio. Elas sempre serão escravas dos nossos interesses, não serão mais gente amada de Deus para ser servida. E esse Salomão, o homem da paz agora,
E imagina uma cena dessa, eu não consigo, vou ser bem sincero, assim, eu não consigo nem pensar nisso. O famoso rei Salomão, né, aquele que tem a sabedoria de saber se essa criança deve pertencer a essa mulher ou aquela outra mulher agora, sendo absolutamente conivente com crianças sendo assassinadas no Monte das Oliveiras em homenagem aos deuses apavorantes que controlavam a população pagã por meio de uma divindade apavorante, assustadora, que dominava todos pelo medo. Como pôde isso acontecer? De tal maneira que, apesar de tudo, Deus está no controle da situação e não importa o que pense ou como se sinta Salomão, Deus diz, olha, chegou a hora da intervenção divina. Então a gente pode ir pelo caminho que a gente quiser. A gente pode permitir que o nosso coração, nesse processo de grão em grão, vá causando destruição, mas mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver como é que Deus vai agir nesse processo. Todos os grandes impérios poderosos, todos aqueles que afrontaram a Deus tentando tomar o seu lugar na história, todos os centros de opressão do mundo já caíram ou estão por cair, porque Deus não deixará isso prosseguir perpetuamente. E isso nós vamos ver com muita nitidez. Olha, Salomão, você acha que só porque você é filho de Davi, só porque você chegou onde você chegou, que a coisa vai continuar assim? Não. Fique sabendo que o reino acabou. De grão em grão destruiu-se a nação. Quem poderia imaginar que exatamente o homem de maior sabedoria iria fazer tanta loucura, uma verdadeira ironia? E aí a gente observa como, né, o Jeroboão, depois que o Salomão morre, ele volta, o filho de Salomão, talvez orientado de maneira confusa, nesse ambiente onde ele não percebeu como as atitudes do pai escravizaram o povo, né? Fizeram o povo insatisfeito, pagando impostos altos e sofrendo muito, de tal forma que o Roboão não quer nem saber dos conselhos dos mais experimentados, junta lá os seus amigos e diz que ele não quer nem saber, e finalmente você vê o fim daquela união, o fim da união da nação, e vai ser uma desgraça permanente na história de Israel. Aquele grande reino, o reino com a extensão que ia desde o rio Eufrates até o ribeiro do Egito, um reino que tinha uma extensão que ultrapassava ali a região da Transjordânia, subindo também ao norte, numa área 5, 6 vezes maior o que ele vai ser depois, agora é reduzido, né, a um território que é mais ou menos 20% no máximo do que foi na época de Salomão. E, além disso, esse reino vai ser dividido. A parte norte, né, com 10 tribos, vai ser aí mais ou menos 60% da nação. E o reino de Judá, juntamente com a pequena tribo de Benjamim, vai ser reduzido, e Deus vai dizer o seguinte, olha, chegou a hora do julgamento da parte de Deus, acabou-se a unidade da nação. E é interessante a gente observar que, apesar disso, Deus diz, eu jamais me esquecerei daquilo que prometi. Quando a gente ouve essa história, a gente pode até ficar assim meio aborrecido, meio preocupado, né? Porque a gente imagina, puxa, então quer dizer que quando a gente faz uma bobagem como essa, não tem mais jeito? Eu achei interessante Deus dizer o seguinte, olha, Salomão, você até pode de grão em grão ter destruído a nação, mas jamais, pela misericórdia da minha parte, eu tirarei dela a minha mão, de modo que as promessas divinas continuam atravessando a história. Por isso Deus vai preservar a tribo de Judá, diz o texto, por amor a Davi, por amor a Jerusalém, e a história da redenção vai continuar, né? Deus vai preservar Judá, vai continuar atuando apesar de tudo, e esse reino do norte será destruído em 200 e
10 anos. Esse Reino do Sul vai durar uns 350 anos e a gente vai ver tudo aquilo que acontece por um afastamento de Deus, um afastamento do coração que causou tudo aquilo que a gente vê na nação. Hoje nós estamos vivendo em momentos muito difíceis, não só no Brasil, mas no mundo todo. Parece que nós estamos assim na época mais, vamos dizer assim, de celebração da história humana, né? A gente se vangloria porque nós chegamos a um nível de conhecimento muito elevado, nós temos aí uma situação de tecnologia jamais vista. Você imagina hoje que a gente tem aí algo como casa de 3, talvez mais de 4 bilhões de smartphones no mundo, né? Você vê lugares, eu visitei lugares assim no mundo que apenas 10, 20 anos atrás a gente não tinha quase nada, né? E hoje então a gente se vangloria do nosso avanço, da nossa tecnologia, da nossa capacidade. A humanidade assim se sente literalmente a última bolacha do universo, né? Nós vamos conquistar. Até mesmo a nossa proposta, olha, quando foi fundada a ONU, nós vamos produzir paz no mundo, nós vamos dar fim às guerras, e é impressionante como alguma coisa está estranha na nossa realidade. Em grande parte, nosso mundo tem ou se esquecido de Deus, ou tem se achado numa condição de uma glória muito maior e muito especial, ou tem, muitas vezes, se rendido aos deuses falsos desse mundo, quer sejam ídolos concretos ou outras coisas que têm a mesma função. E aí, quando isso acontece, o caminho é um caminho semelhante ao de Salomão. Eu nunca me esqueço ainda, quando um pouco mais jovem do que eu sou hoje, eu cresci ouvindo frases do tipo assim: olha pessoal, Deus é brasileiro, olha, o Brasil é o país do futuro, olha, aqui nós somos isso e aquilo, né? A gente cresceu até com um certo ufanismo assim, né? E de repente a gente começa a perceber que na realidade brasileira e no mundo há uma fragilização da relação adequada com Deus. Existe um caminho crescente de não dar glória a Deus e agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito. Existe um caminho de autonomia, existe um caminho de ruptura para com o próximo, existe uma jornada de radicalização e de polarização em todo o planeta, e isso historicamente tem trazido problemas difíceis de destruição, que é algo que realmente deve preocupar o nosso coração. Então hoje eu queria que a gente pensasse seriamente sobre isso. De grão em grão se destrói a nação. A pergunta vai para você, para nós, para mim: como está o nosso coração? Então, a gente deve perguntar: será que as bênçãos e o bem-estar que Deus tem me dado, eu tenho isso voltado para mim mesmo, para o meu próprio interesse, ou eu mantenho Deus no trono que somente a Ele pertence? Segundo, para onde tem me direcionado tudo aquilo que Deus tem me dado? Para você ser uma pessoa mais egocêntrica, voltada, e como eu conheço gente que, digamos assim, não tem mais aonde pôr e fica ainda procurando maneiras de querer muito mais sem nem imaginar o que vai fazer com isso. Há pessoas que são, inclusive, interrompidas no meio desse sonho que é um devaneio. O que a gente vai fazer com tudo aquilo que Deus tem nos dado? E certamente nós devemos tomar um cuidado muito especial, porque esse caminho pode fazer com que na nossa vida a gente acabe desenvolvendo outros ídolos, outras coisas que se tornam donas do nosso coração. O que é uma idolatria dessa? É quando a gente tem uma paixão tão forte por qualquer coisa desse mundo,
e que por essa coisa a gente faz qualquer negócio. Eu vejo gente que faz isso, por exemplo, com o futebol, com o esporte, né? Por causa do time dele, o sujeito vai se precisar lá do outro lado do planeta. A pessoa, por causa de um hobby, ele gasta o dinheiro que ele não tem. A pessoa, por causa de uma paixão particular, ele se endivida. Você já pensou, né, se isso realmente merece tanta dedicação? Então fique sabendo, nesse dia especial, que a gente precisa apresentar a nossa vida e o nosso coração a Deus, porque é de grão em grão que se destrói a nação. E o nosso desejo nesse dia é que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração, que numa atitude aí de paz, de verdadeiro shalom, né, de verdadeiro shlomo, que é o nome de Salomão, a gente dirija a Deus e o nosso coração, e que todas as lições irônicas da vida do indivíduo que mais serviria de referência para a gente, nos ajude a entender o que Deus deseja para nós. Deus abençoe o nosso mundo conturbado. Deus abençoe esse mundo sofrido e dividido em pandemia, com terrorismo, com conflitos, com confusão política. Deus abençoe o Brasil no momento difícil que ele enfrenta nesse momento. Deus abençoe o povo de Deus, a igreja do Senhor, para que a gente, de grão em grão, inverta essa direção e com a nossa vida sirva de bênção para a nação. Oi, criançada, tudo bom? Hoje a gente vai aprender uma palavra, e é essa palavra daqui, ó, para quem tá aprendendo a ler. C-O-M-U-N-H-A-O e o tio. Comunhão. Você sabe o que é comunhão? Já parou para pensar? Já ouviu essa palavra? Comunhão é quando a gente divide nosso tempo, compartilha nosso tempo com os nossos colegas, com a nossa família, com as pessoas que convivem com a gente. E não só compartilha o tempo, mas convive, vive uns com os outros em harmonia. Para nós que confiamos em Jesus, que acreditamos em Jesus e fazemos parte de um grupo muito especial chamado igreja, a comunhão ela é mais importante ainda, porque ela acontece entre nós com a mente de Jesus, com os pensamentos que Jesus ensinou para a gente. Então, ela é muito importante, ela é essencial no nosso dia a dia, uns com os outros. Mas vocês sabiam que algumas coisas, elas atrapalham a nossa comunhão? Essas coisas devem ser jogadas fora. E cada dia mais a gente tem que tentar na nossa vida se livrar dessas coisas. Vamos ver algumas dessas coisas? Por exemplo, a fofoca. Pega a fofoca no lixo. Quero saber de fofoca, não. O orgulho. O orgulho vai pro lixo também. Desrespeito. Imagina não respeitar os nossos coleguinhas, mesmo cada um com o seu jeito, com as suas diferenças. Nós temos que nos respeitar. Inveja, olhar a coisa do outro, você querer também, joga no lixo. Ciúme. Não vale ciúme numa vida de comunhão. E briga. Imagina só ficar gastando tempo brigando. Não. A palavra de Deus, ela nos ensina que para nós vivermos uma vida de comunhão com os nossos coleguinhas, com os nossos amigos, com a nossa família, nós temos que exercitar algumas coisas. Por exemplo, nós temos que aprender a dividir. Isso sim temos que guardar no nosso coração. Nós temos que exercitar o carinho uns com os outros. A amizade, como é bom ter amigos, né? Também compreensão. Compreender o coleguinha, compreender uns aos outros, o pensamento dos outros, aprender a ouvir também o que o outro está falando, a alegria de estarmos juntos e também o amor, acima de tudo o amor. E vocês sabiam, crianças, que lá em 1 Coríntios 1:9
fala bem assim, olha que versículo lindo. Fiel é Deus, que nos chamou para comunhão com seu Filho Jesus. Olha só, Deus nos chama para vivermos em comunhão, não apenas uns com os outros, mas principalmente com Jesus. Só Jesus pode nos ajudar a vivermos uma comunhão perfeita e aprendermos todas essas palavras bonitas que eu ensinei que nós devemos guardar no nosso coração. Nós estamos voltando com algumas de nossas atividades presenciais. E para as crianças que puderam se encontrar, aproveitem muito também esse tempo juntos, esse tempo de brincar juntos, de matar a saudade. Temos esperanças de dias melhores que estão por vir, em nome de Jesus, e sabendo que Deus está cuidando da gente. Mesmo quem não está podendo ainda se ver presencialmente, nós podemos conversar, temos a tecnologia e podemos conversar com os nossos amigos também, exercitando também a nossa comunhão. Que essa palavra fique no coração de vocês essa semana e que seja uma semana muito boa. Um beijão no coração. Você que recebeu a Cristo Jesus na sua vida e em obediência à palavra divina, conforme a orientação do Senhor, identificando-se com Cristo Jesus, se você deseja ser batizado, entre em contato com a nossa conexão ainda hoje. Nós queremos aí, ainda até o final de setembro, ter a oportunidade de fazer esse batismo especial. Temos já algumas pessoas decididas, vamos precisar ter um encontro para conversar com todos e dar a devida orientação, celebrando essa vida nova em Cristo Jesus. Todo aquele que crê, diz a Bíblia, seja batizado. Então, seja você também, e a IBNU está aqui para servir a você nesse sentido de estarmos em sintonia com o ensinamento de Jesus. O curso de Teologia Missional tem 2 novas matérias acontecendo, então fique atento aos sábados e domingos às 19 horas. A Missão na Cidade é um curso que abrange vários tópicos diferentes. Você poderá compreender um pouco mais sobre trabalhos com autistas, universitários, o meio empresarial e conta também com diversos professores. No curso de História da Salvação no Antigo Testamento, você terá a oportunidade de aprender com a Suzy e o Saião um panorama teológico do Antigo Testamento. Então, aproveite para se aprofundar no estudo desses tópicos e nos acompanhar também com essas disciplinas. Nesse mês de setembro, nós vamos continuar todo domingo de manhã com a nossa celebração online, mas também teremos a nossa celebração presencial às 17 horas, 5 horas da tarde. Mas a celebração vai se caracterizar com todo respeito às normas sanitárias, com toda atenção por causa daquilo que envolve a questão da pandemia, e temos vagas limitadas. Se você quer participar da nossa celebração, não se esqueça, aí está o número da conexão, e você deve se inscrever antecipadamente, no máximo até sexta-feira, para que nós tenhamos uma celebração de fato adequada, tranquila e abençoada. Deus abençoe a sua vida na sua dedicação ao Senhor. Se você tem interesse em se tornar membro da IBNU, então fique atento para o nosso próximo encontro para a recepção dos novos membros, que acontecerá no próximo sábado. Você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais da IBNU e também de receber informações importantes para se aproximar da comunidade, poder servir e compreender aquilo que é a filosofia da IBNU. Então, entre em contato com a conexão e você vai poder então receber o link e participar conosco do nosso próximo encontro. Nós estamos convidando a todos que puderem para um momento especial de celebração pelas nossas crianças, o nosso Oktober Kids, que acontecerá em Atibaia, num espaço devidamente preparado,
no dia 16 de outubro. Teremos aí todo o cuidado, temos um espaço muito amplo, cada família deve levar o seu próprio lanche, mas teremos uma possibilidade de ter uma boa comunhão com toda a responsabilidade necessária desse momento. Se você quer fazer parte desse encontro, você que é da IBNU, por favor, mais uma vez, aí apresente a sua intenção para a nossa conexão para que haja um planejamento adequado. Atenção, as vagas são limitadas, portanto precisamos aí dos nomes enviados antecipadamente. Obrigado por estar junto conosco nessa celebração. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares e pessoas que podem ser abençoadas por esse conteúdo. Deus abençoe e tenha uma boa semana. Cedo me acordo, oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
Música